já pensando nesse local do ator, a gente até discutiu bastante a respeito de um conceito que eu levantei aqui, né, que é o da desorientação emocional. Então, que tipo de desorientação emocional você enxerga que o homem tem carregado hoje, né? Quando ele não elabora o que está acontecendo e acaba recaindo sobre a sociedade, né? O cara explodiu, no final das contas. Ele explodiu. Nós não estamos aqui, deixar isso bem claro, nós não estamos aqui justificando, ou melhor, humanizando quem explode. Claro que a gente tem que fazer, mas não estamos aqui passando pano, né? Para ser bem. Mas eu queria, principalmente para essa troca, a gente entender um pouco desse processo, né? A partir do teu ponto de vista, é claro, a gente não vai ser definitivo aqui, dessa desorientação e ele não elabora e vira aquela panela de pressão, chega no evento extremo. E aí ele bota para fora quem está perto dele, seja contra a companheira, contra o companheiro, contra o amigo, contra o estranho, contra si mesmo. Que eu acho que é importante a gente remarcar aqui para onde essa violência vai. Então, eu queria, como a gente já tinha alinhado, falar um pouco desses processos que vão desorientando a pessoa no final das contas. Essa é a pergunta-chave. Eu estou aqui Exatamente. refletindo sobre ela ainda. Eu não tenho, até porque eu acredito que seja importante perguntar para os caras, Sim. para os homens, para os pais, para os companheiros, como eles se sentem nessas relações, porque a gente está falando de afeto, de Uhum. como você é atravessado por aquele episódio, por aquele sentimento, pela presença daquela pessoa que ainda não sabe se expressar e tem 3 anos e te bate para chamar a atenção, e interrompe sua reunião e acorda de madrugada, mesmo você tendo que trabalhar de manhã, e requer cada vez mais financeiramente que você seja provedor de Sim. casa, e a sociedade cobra que você esteja naquele barco presencialmente, fisicamente, não só provendo. Uhum. Então, são muitas variáveis e elas são muito pessoais. É uma questão coletiva. Sim. Isso está explícito, está Uhum. colocado, inclusive, no pacto, que é uma questão coletiva. Não tem como a gente tratar como sendo uma questão privada, mas ela atravessa a orientação emocional, né? Essa Sim. questão da gente organizar direitinhos divertidamente. Então, a gente Sim, precisa exatamente. sim, precisa olhar para o que a gente está nutrindo dentro da gente enquanto pessoas. Temos aí o Fanon que traz que as máscaras brancas foram colocadas, né? Aí tem o Tornar-se Negro também da Neuza. Eles, para mim, eles dialogam bastante. Eles têm uma linguagem, uma temática que eu acredito que se completa muito, né? Que é essa Uhum. questão da construção da identidade, que a gente está ali querendo suprir a ferida colonial. Será que é por aí? Será que o caminho é esse? Será que a gente não tem que fazer um caminho contra-colonial e Uhum. olhar para além do que o Mano Brown traz? Será que cadeia é para homem? Eu me Sim, questiono. Toda vez que eu tô escutando o Mano Brown falar isso, eu digo, mas cadeia é para homem? Olha o tanto de mulher encarcerada que a gente tem. Mulher preta que caiu por conta de. Nem era ela, né? sim. Mas tá presa também. Então, Uhum. cadeia para homem? Eu me questiono sobre isso e me questiono o quanto ele povoou o imaginário dos nossos homens. Será que eu preciso me render a é, esse sistema punitivo? Ele foi feito para mim? O punitivismo foi feito para mim? Será que eu estou dentro dessa necropolítica porque o meu povo realmente é menor? Porque o nosso imaginário, o nosso imaginário e a nossa realidade, ela é permeada pela morte do nosso povo, né? Uhum. Pelo genocídio dos nossos meninos, pela tristeza das mães, pela ausência dos pais. A gente tem toda essa realidade. Então, ir contra isso
não sendo num lugar romântico, é a grande questão. Como é que a gente vai se orientar dentro de tudo isso? Eu acho que é a nossa grande questão coletiva, é a gente realmente Uhum, se aquilombar, é a gente conseguir fazer nossas leituras. é, E aí eu trago aqui um episódio que eu passei esse ano ainda, e eu tive o prazer de me encontrar com a Sueli Carneiro, grande mestre, e todo aquele fervor, né? A gente na fila para pegar o autógrafo da Sueli, uhum. todo mundo que passava por ela saía assim, parecia que tinha tomado um banho de benzimento, e na expectativa e tudo, e eu, meu Deus, não ensaiei nada para falar com ela, o que que eu vou falar? Vou deixar chegar na presença para ver o que que vai sair. Me abaixei, entreguei meu papelzinho e disse o nome dos meus filhos. E falei, ó, é o nome dos meus filhos, eles te conhecem porque eu passei longas noites lendo seus livros, acordava lendo, trabalhei bastante com as suas obras, então eles com certeza te conhecem. Eu queria que você colocasse o autógrafo em nome deles. E ela escreveu assim: Inaê Isaac, peço perdão pelo tempo que ocupei da mamãe. Beijo, Sueli Carneiro. Eu disse, nossa, a mulher Pô, maravilhosa, tipo assim, sim, pediu desculpa porque sabe da importância que é que era eu estar com os meus filhos e que eu fui retirada desse lugar para poder me constituir enquanto pessoa, constituir uhum, minha identidade. Aí eu disse, Sueli, você não tem que pedir desculpa de nada. Você me entregou dignidade. Eu pude, me reconhecer enquanto preta a partir dos seus escritos. Sueli traz uma perspectiva histórica de organização do nosso movimento, né, de uhum. pessoas pretas, da população preta. Então, para mim, foi encarnar nesse mundo, no Brasil, né? Então, Sim, mas ela trouxe uma lição de parentalidade, reconhecendo o valor que tem uma mãe em casa, né? sim, uhum, E aí eu acho que a gente precisa buscar essa orientação através dos nossos autores, das nossas autoras, do nosso cinema, da nossa sim, música, da nossa arte, a nossa cultura, porque a desorientação ela é grande. Nos contaram muitas coisas, desde que aportamos aqui, né? sim, Aí eu vou trazer a Jari de Arraes, que é uma escritora cearense, que ela fala que o trauma, ele não é uma ferida moral, ele é uma infecção. E eu gosto de pensar no trauma nessa perspectiva, porque ele não sendo ferida moral, ele retira de cena Deus, ele retira de cena os julgamentos, uhum, ele retira a responsabilidade alheia e traz essa corporeidade de você cuidar de si, né? Então, eu tenho aquilo, eu tenho trauma em mim, enquanto homem preto. A gente uhum. está falando, né, da Sim, desorientação dos homens negros. sim, sim, O que que eu vou fazer? Admitir é o primeiro passo. E falar sobre isso, não ficar sozinho, coletivizar, uhum, participar de grupos, conversar com os próprios filhos, né, sobre essa construção, sobre o que gostaria de fazer, mesmo que ainda não esteja fazendo, sim. é o ponto. Pô, incrível que é proposital, né? A montagem desse roteiro que a gente está seguindo, né? Que a gente falou do coletivo agora há pouco, e essa construção que você faz até chegar nesse ponto que você falou aqui, né? Entendi, ou melhor, preciso entender o que que constitui tudo isso bagunçado que fica o tempo inteiro borbulhando dentro de mim e às vezes explode, né? E a gente falou dessa desorientação, e tu trouxe um ponto muito bacana, assim que eu não tinha pensado, porque eu pensei muito no contexto prático de ferramentas emocionais. Tipo, o que que a gente vai fazer, entender e tal. Eu jogo
eu tento jogar essa discussão sempre para a construção dela a partir da infância. Então, nomear emoções, nomear sentimentos, entender como é que o nosso corpo reage e tal. E aí você trouxe para um local muito interessante que vai de encontro ao que eu propunha numa construção primária, né? Eu gosto de começar de lá de trás, nesse campo da infância, ir falando e aumentando a complexidade do discurso até chegar na vida adulta. Afinal de contas, a gente está falando de oferecer ferramentas. E aí tu fala, não, pô, então tem que estudar, tem que olhar o que aconteceu com a gente aqui desse lado para entender por que que você se sente assim, né? Da onde vem essa raiva toda, da onde vem toda essa confusão de sentimentos, por que que a gente ainda não está conseguindo se pensar, se entender, sistematizar essas coisas. Então, eu acho muito legal, porque, afinal de contas, a gente está falando da violência masculina, se a gente fosse dar um contorno, e ela, como a gente também está falando, ela vem numa construção. E já levar para esse outro lado, assim, cara, você precisa se conhecer. Pô, tu falou de Fanon e acho que é uma parada muito importante, não só de Fanon, mas entender toda essa ferida colonial, né? Você é o receptáculo da violência colonial. Talvez seja essa linguagem que está aqui transitando no seu corpo. E se você não entender o que está acontecendo dentro de você, vai explodir, não tem como. É, eu tenho a impressão de que talvez, né, para essa conversa, possa vir a ser mais o ponto-chave vai ter que contextualizar a história do povo negro aqui para tu entender de onde vem essa violência. E de repente você vai ter que ser curva de rio mesmo. Ó, vai ter que barrar aqui. A violência para aqui. Agora você entendeu. Não adianta você dizer que entendeu e reproduzir. Ah, por mais que eu não goste, não sei se a palavra seja relute, usar. Quem levantou muito isso de uma maneira sistematizada, de um jeito que eu considero muito honesto, que foi Bell Hooks falando sobre isso, né? É, de para onde foi essa violência colonial e como a gente coloca ela na direção das nossas, né? E dos nossos, como é que a gente reproduz ela o tempo inteiro, né? Não terceirizando a violência, mas sistematizando, ó, tá tudo aqui, veio com vocês, veio com a gente. Se a gente não der contorno e não resolver isso, vai continuar nesse ciclo. Não adianta a gente tentar simplesmente só se apartar. Tem que ter um diálogo. Eu nem vou aprofundar muito, que a gente ainda tem muita coisa para falar aqui, mas achei muito legal você trazer assim, ó, você vai ter que se entender aí, cara. Se precisar de ajuda, vamos aqui, fazer em grupo. Mas não tem como tirar a tua responsabilidade de se entender. Não dá. E se a gente não se entende enquanto povo, a gente não responsabiliza o Estado pelo que é dever dele. Sim, sim, Então, a ótimo. estrutura que nós precisamos para esse bem viver, o tão falado bem viver da população, precisa ter o recorte de raça. Como é o bem viver da população negra? Como é a saúde mental da população negra? A gente precisa olhar especificamente para isso, porque a gente Uhum, tem aí todo o atravessamento do racismo na nossa vida, nas nossas infâncias. É, temos aí a nossa história da legislação, de como foi reconhecido como crime recente, é recente que foi reconhecido sim, como crime, né? Então a gente precisa olhar para isso enquanto responsabilidade do Estado também. sim, sim. Eu gosto muito de uma atuação que a gente tem aqui no Ceará, de um grupo que tem letrado racialmente, pelo menos a minha bolha, né? Uhum, Que é a Rodrigo, uma bicha preta, a Aline, uma mulher preta também que está na cultura, encabeçando equipamentos públicos, trazendo cada vez mais a fortaleza do nosso povo, e o uhum, Rômulo Silva, né? Eu queria até ler um trecho dele, porque é um homem preto que me ensina sobre, através da escrita, me ensina sobre o ponto de vista dele, como ele tem sim, visto a vida, né? E aí tem o livrinho dele aqui, Memórias da Carne, Tato no Encontro, excelente. é, e ele fala sobre Casa-Mundo. Entre colchetes, o repouso na imaginação das paisagens, artífice da habitação,
Pensar o chão da casa, mundo. Taipa de mão, chão batido. Sem fundações, chão batido. Tessituras de cipó, chão batido. Ele mora numa casa de palha. Amarração forte. No subterrâneo da casa, embarcação, suspensa sobre o seu lodo, incontáveis calangos rastejam. Novo mundo. Acumulação de destroços. Barraco, ocupação. Políticas do despejo. Especulação imobiliária do tempo. Casa caíra. Bando de máquinas em greve. A combustão da carne como técnica. Cana-de-açúcar, algodão, grãos de café, casa grande. O ritmo dos algoritmos, a dança imaterial infinita, que pressupõe a matéria do silício e do deutério, e o cobalto do nosso radioé. Acumulação de morte anunciada de crianças no Congo. Do gesto enraizado, entre as arquiteturas em barro preto e janelas de madeira, as escoriações da palha do telhado e o do ferrolho enferrujado. Esse trecho do Rômulo Uhum, me fez ver um pouco da casa-mundo que ele traduziu, né, através uhum, desse poema. Ele é maior e o livro é muito rico de detalhes sobre como ele tem visto. E eu acho a escrita, sem pretensão de explicar a poesia, as crônicas, uma forma de cura também, né? Uma forma de reencontro consigo, uma forma uhum. de elaboração. A gente fala Sim, muito da terapia, né? Vá para terapia, cuide disso. Mas a terapia nada mais é do que você encontrar consigo mesmo através de um profissional. A ferramenta pode ser alguém fora, formado, que tem ali uma expertise para isso, mas pode ser uma caneta e um papel para você conseguir colocar para fora aquilo que te inquieta, né? uhum, Pode ser aquele grupo de dança onde o seu corpo vai poder expressar movimentos que não estão no dia a dia e que sim, acumula, a gente somatiza. A gente não faz movimento com a nossa nuca, os nossos braços, nosso quadril, que a gente vai fazer num grupo de dança, né? Tocar um instrumento. Ah, mas não tem tempo. Em que momento eu vou fazer isso? Lá vem, sim, né? A pessoa dizendo para eu cuidar de mim, sendo que eu não tenho tempo para nada. Leia 2 páginas. sim. Passe da primeira. Excelente. Passo da primeira acaba com tudo, né? Eu acho que começar alguma coisa, cara, é realmente muito profundo isso. Você falou aí, principalmente da poesia, né? E não tem como a gente tirar essa, essa instância tão importante de escrever, de falar. E tem o rap aí falando um monte de coisa também, justamente tentando sistematizar. Você falou em sistematizar, até risquei aqui, sublinhei, fiz círculo. Sistematizar as nossas dores, né? Para entender, vamos botar tudo aqui, vamos entender, pô, essa raiva que eu sinto é isso, essa frustração que eu sinto é isso, é, essa impotência que eu sinto é isso, esse vazio que eu sinto é isso. Começar a entender o que está acontecendo de dentro para fora, para poder preencher o que tem que ser preenchido, expurgar o que tem que ser expurgado, entender o que tem que ser entendido. Eu acho que são ferramentas muito boas. Eu vou parar aqui na sistematização, porque senão a gente vai entrar num buraco de minhoca aqui gigantesco, que eu não teria problema, mas a gente vai. Ainda tem alguns pontos para passar, mas eu queria ficar muito com isso daqui, da gente tentar sistematizar essas dores para começar a entendê-las. Ó, vou tratar disso aqui agora, tratar disso aqui, tratar disso aqui. Bom, e esse foi um trecho da conversa que eu tive com a Bruna. Você viu aí, é uma conversa muito potente. Tô gravando isso aqui quando acabei de gravar com ela, então você vai estar vendo isso no YouTube num outro momento. Uma troca muito impactante. Queria muito que você acompanhasse ela na íntegra. O podcast Parentalidade Preta é em áudio, então em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o link para ouvir, na descrição tá também.
Ouça aí, deixe-se atravessar. O Mergulho é um programa muito caro para mim, muito importante. E é isso. A gente se vê.